não tem como eu exercer uma fé santa sem o Espírito Santo. E aqui é o pontapé inicial que a gente traz nessa palavra. O Espírito Santo é apagado na igreja porque às vezes as pessoas têm andado iradas, têm andado na carne. O Espírito Santo, ele é Espírito. E tem gente que não aceita tocar, não, esse é o meu jeito, mas é o jeito que Deus não habita. É o jeito que eu dou lugar para o diabo. Às vezes as pessoas elas querem que o Espírito Santo faça, né, através dela, mas é o que o Espírito Santo tem feito em mim. Antes de eu estar proclamando aqui, eu fui para o secreto, eu fui orar, eu fui pedir de Deus, né? Toda semana, me consagrar, porque primeiro ele faz em mim, para depois fazer através de mim. Shalom. Graça e paz. Shalom, pastor. graça e paz, pastor. Bem? Tudo na glória? Graças a Deus. Mais uma sexta-feira, mais um encontro, né? Estamos aqui juntos. Deus, ele é soberano em seus propósitos, né? Quem é o homem para vir a questioná-lo, né? Nós não podemos questionar aquilo que procede dele, né? O homem ele pode traçar planos, mas o propósito dele, ele confirma, né? Provérbios, ele fala isso, né? Ele confirma um propósito sobre o homem, né? O homem bom, o homem justo. E é bom a gente estar realmente fazendo menção a esse cenário, né? De pós-pandemia, né? Que a gente está vivendo. E eu vejo que como é que a igreja deve se comportar, né, pós-pandemia. Eu acredito que não somente no cenário eclesiástico da igreja, mas no cenário também do comércio, né, corporativo das empresas, nós deveremos agir de maneira híbrida, né? Uma hora vai ser online, como nós estamos aqui, outra hora vai ser presencialmente, né? E aí a gente precisa ter muito discernimento espiritual, né, sensibilidade do espírito, para que a gente possa se mover, né, nesses cenários, né, seja online, como também presencialmente. A gente precisa ter, como líderes, né, pastores, né, de um rebanho, né, que conduz realmente pessoas, né, eu quero ser sempre um pastor, nós queremos ser sempre pastores que conduz o rebanho, né, para o céu, né? Essa é a nossa missão, enquanto pastores realmente do sumo pastor Jesus. Então, eu acredito que a gente precisa ter essa sensibilidade do Espírito. E é importante a gente estar falando sobre isso, que tem tônica, né, para o assunto que a gente vai discorrer hoje, vai conversar, né? A gente vai estar bem à vontade aí. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, amados, hoje a gente está reunido aqui para tratar esse tema, né? Um tema poderoso e resgatando realmente esse mover do Espírito. Joel diz que nos últimos dias ele derramaria o seu Espírito, né, sobre toda a carne. E a gente hoje vai abordar, a gente vai receber aqui da parte do pastor Douglas, né, um entendimento que ele tem sobre orando no Espírito, né? O dom do Espírito Santo, as orações em línguas. Então, passa a palavra para o senhor aí, que o senhor quiser derramar, e a gente vai interagindo aqui. Amém. Aqui em Judas, que é uma epístola, né, fala aqui no versículo 20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Amém? Então, como é que eu consigo santificar a fé? Né? É interessante que Judas ele fala sobre isso, né? Ele denota qualidade para a fé através da oração no Espírito Santo. Porque uma das maiores atribuições, qualidades do Espírito de Deus é que ele é santo. O Espírito Santo de Deus. Então, a santidade de Deus que está realmente manifestada no seu espírito, precisa ser
algo inerente das nossas vidas, precisa ser uma qualidade, né, da nossa fé santíssima, né? Então não tem como eu exercer uma fé santa sem o Espírito Santo. E aqui é o pontapé inicial que a gente traz nessa palavra. Se eu pudesse dar um tema, né, para essa reflexão, seria: não apagues o Espírito Santo da sua vida. Você que está nos escutando, né, você que está nos ouvindo, manda esse aviãozinho, porque eu quero realmente que muitas pessoas sejam abençoadas, né, por essa palavra. É interessante porque o apóstolo Paulo, ele escreve isso, né, aos Tessalonicenses. No capítulo 5, verso 19, é onde ele fala: não apagueis o Espírito, né? Não apagueis o Espírito Santo de Deus. Outras traduções falam que não entristeçais. É interessante porque só há dois momentos, né, dentro do contexto Novo Testamento, que ele fala dessa forma. Ele fala para a igreja aqui de Tessalônica, e também ele fala para a igreja de Éfeso. Capítulo 4, versos 30 de Efésios, ele fala bem assim: não entristeçais o Espírito Santo, o qual foi selado para a redenção, para o grande dia da redenção. Então, se o Espírito Santo ele pode ser entristecido, então nós devemos ter o entendimento que ele é uma pessoa, né, da divindade. E é interessante porque se Paulo estava escrevendo, né, a essas duas igrejas, tanto a de Éfeso quanto aos Tessalonicenses, é porque existia vestígios, né, dentro do corpo ali da igreja, né, algumas ações, algumas investidas dos irmãos a entristecer o Espírito Santo, que não é muito diferente nos nossos dias, né, nos nossos cultos, nos nossos moveres, né? E quando eu falo nossos, é porque nós precisamos nos incluir, a igreja como toda, né? É claro que existe realmente o diferenciar, mas é interessante porque existe esse abismo, eu coloco como um grande abismo daquilo que a palavra de Deus fala acerca do Espírito Santo, daquilo que ele é, da manifestação, do propósito dele sobre a igreja e daquilo que a igreja está agindo, se movendo, vivendo da parte do Espírito, né? Parece que existe igrejas, pastores, ministérios que esqueceram, anularam o Espírito Santo. E eu queria realmente discorrer com vocês acerca desse assunto que tem me chamado muita atenção. Desde o ano passado eu tenho estudado, né, de maneira sistemática, exaustiva, sobre esse assunto. Então não é realmente por acaso que nós estamos aqui a discutir esse assunto. Então, aparentemente, a gente vive uma ausência do Espírito Santo sobre a igreja, sobre o governo, sobre algumas ações que é fundamental. Porque eu já ia chamar apóstolo, eu já estou profetizando aqui. Pastor Flávio, é interessante porque o próprio Jesus, ele falou: eu não vos deixareis órfãos, né? Eu não vos deixarei só. Eu rogarei ao Pai, capítulo 14 de João, para que vos mande, vos envie o Consolador. Amém. Então, qual foi o preço do Espírito Santo? De termos hoje o Espírito Santo, né, habitando em nós, né, se manifestando através de nós. Porque uma coisa é ele fazer em nós, para depois ele fazer através de nós. Às vezes as pessoas elas querem que o Espírito Santo faça, né, através dela, mas o que o Espírito Santo tem feito em mim? Antes de eu estar proclamando aqui, eu fui para o secreto, eu fui orar, eu fui pedir de Deus, né, toda semana, me consagrar, porque primeiro ele faz em mim, para depois fazer através de mim. Então, é uma chave aqui, né, que precisa se mover, mas aparentemente as pessoas elas têm vivido, têm se movido, né, e aí eu digo que é uma fé de movimento, mas não é uma fé que flui.
Eu não posso apenas funcionar, eu preciso fluir no Espírito Santo. Ei, você que está nos acompanhando aí, não queira funcionar no Espírito Santo, queira fluir pelo Espírito Santo. Não é verdade, pastor Flávio? Fala um pouquinho, eu vou deixar aqui livre aí, vai falando, a gente vai discorrendo, devagarzinho. Maravilha. O senhor posicionou algo aí no livro de Efésios, né? Também como a gente trabalha essa região nossa aqui, muito ligado à igreja de Éfeso, né? Que era uma igreja, era uma cidade ligada à idolatria, né? E fala muito de batalha espiritual também, no livro de Efésios, né? O apóstolo Paulo, nessa carta que ele escreve. E antes dele falar em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo, a gente vai perceber que no verso 27, Efésios 4:27, ele fala o princípio que traz essa tristeza. Ele fala no 26, Sim. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E na sequência ele diz no verso 27, não deis lugar ao diabo. Ou seja, ele começa a colocar, porque o Espírito Santo, existe a presença do Espírito Santo habitando na nossa vida, e essa presença vai produzir frutos, né? E os frutos Sim. do Espírito Santo é paz, é longanimidade, é alegria, é temperança. Ou seja, o Espírito Santo é apagado na igreja porque às vezes as pessoas têm andado iradas, né? Andado na carne. O Espírito Santo, ele é espírito. E tem gente que não aceita tocar. Não, esse é o meu jeito. Mas é o jeito que Deus não habita. É verdade. É o jeito que eu dou lugar para o diabo. Nós somos homens. Eu tenho que vigiar o tempo inteiro. Eu sou sanguíneo, né? Eu sou sanguíneo, às vezes no pregar, às vezes no... Mas a Bíblia fala isso. Que quando eu entristeço o Espírito Santo, ela fala antes o que causa essa tristeza do Espírito Santo. A ira causa tristeza. A Bíblia diz que na ira não opera a justiça de Deus. E a gente vai ver também lá em 1 Tessalonicenses 5, o senhor falou do verso 19, não apagueis o Espírito Santo. Aí no verso 16, 17, 5, 16, 17, diz, orai sem cessar. Quem ora sem cessar, eu não apago o Espírito Santo. Toda hora que chega nele, ele é calmo, ele tem uns frutos. Então, é isso que Deus tem colocado no meu coração. Às vezes nós somos uma igreja, às vezes não é só dar lugar à ira. Porque a ira, ela é carnal ou espiritual, pastor? A ira é carnal, né? Assim, Jesus cirou. Jesus, ele cirou, né? Vai depender muito aí, né? A questão da ira. Ele cirou, mas por uma causa, né? A questão é cirar e pecar, né? Aquilo que a ira pode provocar sobre o homem, né? Então, a diferença é isso. Quando eu tenho uma boa causa, né? E até o Mike Burdock, ele fala sobre isso, a questão aonde é que se esconde o meu propósito, a minha missão. É naquilo que me deixa revoltado, irado, né? Incomodado. Tem pessoas que têm realmente uma ira, né? Mas uma ira num sentido boa para a questão da ação social, para a questão realmente do mover profético. Então, por trás dessa ira se esconde um dom, um propósito, né? Uma missão. Não muito diferente daquilo que Jesus veio estabelecer na Terra, né? Quando ele se irou ali dentro do templo, quando estava acontecendo toda aquela situação lá dos cambistas. Amém? Certo. Eu queria... Oi? Pode falar. Falhou aqui a... Ele irou por uma adoração, né? O pessoal tinha transformado a casa de Deus em lugar de comércio. Isso mesmo. Não era uma adoração genuína, né? Ou seja, isso mesmo. Quando eu dou lugar para a carne, eu estou dando lugar para o diabo e entristecendo o Espírito Santo. Porque eu percebo...
Pastor, tá um pouco falhando aqui. Eu percebo que nesse versículo aqui, o que o Espírito Santo, né, o que Deus quer estabelecer a respeito do assunto Espírito Santo, que é um mandamento de continuidade, né? Nós somos continuistas, enquanto algumas igrejas, alguns ministérios, né? É claro que a gente precisa ser respeitoso, né, com a visão de cada um, né, teológica, bíblica, né, que alguns são cessacionistas, né, que cessaram, que o derramamento do Espírito Santo cessou ali em Atos 2. Mas, assim, você vê que vem o apóstolo Paulo e, novamente, a Efésios capítulo 5, 18, ele fala, olha, não vos embriagais, né, não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E esse verbo, enchei-vos do Espírito Santo, se eu for fazer um estudo aprofundado, uma hermenêutica, o texto ali no grego quer dizer que é um encher contínuo. Está sobre um imperativo, né? O verbo está sobre um imperativo presente contínuo, ou seja, eu me encho do Espírito Santo, eu me enchi do Espírito Santo ontem, eu me encho hoje e vou continuar me enchendo. Enchei-vos, é uma continuidade. Por isso que eu creio que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E o ser cheios do Espírito Santo não é somente ser estar realmente ativados nos dons do Espírito, como o apóstolo Paulo também fala em 1 Coríntios 12, 14 também. Mas é a manifestação do fruto do Espírito, como o Senhor mesmo falou, que é no capítulo 5 de Gálatas, a partir do versos 22. O fruto é o amor. E aí, eu só posso gerar realmente esse amor, porque o fruto do Espírito é o amor. É isso que às vezes as pessoas confundem. O fruto é o amor. Mas aí ele fala com alegria, com paz, longanimidade, domínio próprio, né? Tudo isso é a qualidade do meu amor. Então é o amor de paz, é o amor com alegria. Eu exerço um amor, mas a qualidade desse amor é com paz, com bondade, com longanimidade. Então, e eu só posso fazer isso através do Espírito. E o versículo é claro, mais adiante, o versículo 25, ele fala, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E aí, outra vez, eu ficava assim, poxa, como é que primeiro eu vivo, depois eu ando, não é? Eu não ando primeiro para depois viver, só que eu fui procurar no original, pastor, e por que primeiro eu vivo para depois eu andar? Porque o vivo ali é que outra hora nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, conforme o apóstolo Paulo também fala a Romanos, mas nós somos vivificados pelo Espírito. Ou seja, nós nascemos novamente pelo Espírito, né? Na fé em Cristo. E aí, depois que vivemos, né? Depois que a gente nasce no Espírito, a gente pode andar, né, no Espírito. E o versículo 17 de Gálatas fala sobre isso. Não andeis na carne, mas andeis no Espírito, né? Andeis realmente com essa qualidade do fruto do amor, né? Do fruto do Espírito. Amém, pastor? Amém. É interessante porque essa ordem, né, continuista é para a igreja hoje contemporânea, mas muitas pessoas elas estão apáticas, vamos dizer assim. Parece que existem igrejas, existem movimentos que o Espírito Santo nem mais está ali presente, nem está mais ali habitando, né, manifestando, mas parece que as coisas estão carnais. É como se eu tivesse desligando aqui algo da tomada, né? Parece que o Espírito Santo foi desligado, foi desplugado, foi desconectado. E tem muitas pessoas assim, crentes, discípulos, né? Ministérios, pastores, e nós precisamos ter nesses dias o quê? O discernimento do Espírito. Dentre todos os dons, né, que o apóstolo Paulo vai linkar ali, eu acredito, pastor Flávio, o maior dom é o amor, claro,
mas eu preciso exercer o dom do amor pelo o dom de discernimento de espírito, né? O dom de discernimento de espírito é fundamental para que eu possa saber o que é santo, o que é profano, o que é bênção, o que é maldição, o que é de Deus, o que é do diabo, né? Como é que a igreja ali de Bereia é diferente da igreja de Tessalônica, que o próprio apóstolo Paulo ele fala ali em Atos 17, que os crentes bereanos eles estavam o quê? A confirmar se aquilo que o apóstolo Paulo estava ministrando era da parte de Deus, né? Estava examinando. Isso é exercer também o dom de discernimento de espírito, né? A questão da profecia, né, que é um outro dom, o dom da profecia, que muitas pessoas acabam se confundindo, fazendo uma bagunça aí gospel acerca disso. É muito revelamento e pouca revelação, é muito monte, muita vigília e pouco secreto, né? É muito, assim, é uma linha tênue, né? É uma linha, assim, bem como é que eu posso falar? Tênue mesmo, fininha, que a gente precisa ter acerca desses movimentos, né? Nem tudo que está funcionando vem da parte de Deus, né? Nem tudo. Nem tudo. Porque melhor que funcionar é fluir. Não é verdade? Às vezes a gente quer determinar, quer que eu prove isso. Em Mateus capítulo 7, o próprio Jesus ele fala bem assim, que chegará naqueles dias, né? Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, falamos em línguas, fizemos, plantamos bananeira, fizemos tudo. E aí o que Jesus ele vai falar abertamente sobre sobre o juízo ali? É porque eu vi aqui o discípulo aqui, o Valdenir, famoso oba-oba, é isso mesmo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim. Então, por quê? Porque apenas estavam funcionando, né? Mas não estavam sobre o mover do Espírito, não estavam sobre a vontade de Deus. E o versículo fala, eu nunca vos conheci, vocês nunca realmente fizeram a vontade do Pai. Então, se existe uma coisa que pode nos atrapalhar, pastor Flávio, de acessar o secreto, é o serviço. O serviço que nós podemos prestar a Deus, né? O serviço que eu falo, que é o ministério, né? Isso não é maior que o nosso relacionamento e intimidade com Deus. Não é maior. Não pode ser o grande impedimento para que a gente possa estar em Deus, em intimidade. Porque o serviço nunca vai substituir a minha intimidade, o meu relacionamento com Deus. Amém? Amém. Mas o que realmente é desprezar o Espírito Santo? Às vezes a gente lê isso, né? E aí eu queria aqui desmistificar sobre isso. O que é realmente desprezar o Espírito Santo? Aquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui. É a desonra, é a negligência, é a irreverência, né? Muitas pessoas são irreverentes, insubmissos ao domínio do Espírito Santo, ao governo do Espírito Santo. Porque hoje quem lidera a igreja é o Espírito Santo. Jesus já foi para o Pai, ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Nós já temos uma geografia profética do mundo espiritual acerca de onde é que está Jesus. Jesus está onde? Está junto ao Pai. Claro que ele está em nós, está, mas através do Espírito Santo. O Pai está em nós, mas através do Espírito Santo. Amém. Porque o ministério é do Espírito Santo hoje. O próprio apóstolo Paulo fala isso no capítulo 4 de Efésios, né, que ele levou o cativo ao cativeiro para distribuir dons aos homens. Né? E quem é que distribui os dons aos homens? É o Espírito Santo. Ele faz conforme a vontade dele, né? Com ordem e decência, naquilo que ele expressou pelo apóstolo Paulo no capítulo 12 de 1 Coríntios.
Amém. Glória a Um dos Deus. maiores presentes e privilégios que nós podemos ter, se hoje eu estou ministrando essa palavra, é por meio dele. Amém. E às vezes as pessoas elas não têm esse discernimento, essa sensibilidade. Né? Tudo é pelo Espírito Santo. Então, é negligenciar, é não se atentar, é não ser sensível à voz dele, ao comando dele, à liderança dele. Quem nos lidera, quem nos governa é o Espírito Santo. E eu não posso deixar ele de lado. E é isso que às vezes as pessoas estão fazendo, deixando de lado. É no culto, é sobre alguma decisão que essa pessoa vai tomar. Deixa de lado. Nós não podemos, de forma alguma, fazer isso com o Espírito Santo. Porque o ministério que hoje a igreja vive, o ministério do corpo de Cristo, é pelo Espírito. Amém. Glória a Deus. Só tem uma forma da igreja se movimentar de maneira profética, pelo Espírito. Somente pelo Espírito. Amém, pastor? Pode falar. Pode discutir aí. Poderosa aí, pastor. O senhor falou a respeito de discernimento espiritual, né? A gente discernir o que é espírito, o que é carne. Porque o diabo, ele disfarça, né? A Bíblia diz que ele pode disfarçar de anjo de luz para enganar os próprios eleitos. E existem muitas falsas profecias. Porque a Bíblia vai dizer que existe o falso profeta. Ou seja, ele é um profeta, mas falso. Ou seja, é um espírito que adentra nas igrejas, né? Para trazer engano. E às vezes essas profecias, né? Profecias de separação, profecias levando a pessoa a pecar, né? Tudo tem que estar pautado na palavra. Profecias da pessoa sair de ministério, eis que eu te digo que eu me chamei nesse lugar, né? Eu não acredito que Deus trabalhe dessa forma, né? Eu não acredito. E o senhor falou, porque todos os dias a gente tem que tomar decisões. E essas decisões têm que ser tomadas, assim como o próprio apóstolo Paulo disse à igreja de Romanos, né? As cartas aos Romanos, nós que somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, num relacionamento, tem pessoa que não ora para casar, tem pessoa que não ora para entrar num trabalho, a pessoa não ora para tomar uma decisão, porque o orar no Espírito é ter esse entendimento que tudo que nós precisamos, que eu e você precisa, você que me ouve, vem de um plano espiritual. Efésios 1:3, o apóstolo Paulo diz: bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Ou seja, ele já liberou a bênção. Onde está essa bênção, pastor? Nas regiões celestiais. Celestiais. Essas regiões celestiais tem que ser no Espírito. Tem que buscar uma palavra no Espírito. Tem pessoas que estão quebrando Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho do ímpio. Quem é o ímpio, pastor? Você vai ver que a Bíblia fala do ímpio, do pecador e do zombador. O ímpio é aquele que muitas vezes está na casa de Deus, mas pratica iniquidade. Que é o que o pastor Douglas falou. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. O que é a iniquidade? Pecado repetido, ele não sai daquela vida. Então, qual é o conselho? O senhor que é pastor, o senhor sabe. Tem discípulo que às vezes ouve o pai que é ímpio, a mãe que é ímpio, o irmão que é ímpio, o patrão que é ímpio, ele ouve todo mundo, mas menos uma voz profética na direção. Então a gente tem que pedir discernimento para Deus.